nossas palavras de hoje, que estamos governando sobre sentimentos contrários. Hoje então nós temos a marca de um sentimento muito importante, que é o sentimento de fuga. E toda vez que você se encontra numa condição de ameaça, o que você pensa de imediato? Você pensa de imediato em viver fuga. Mas o que Deus espera que você tenha diante da situação de fuga? Ele espera que você possa encontrar o governo. Então, o que significa você governar os seus sentimentos de fuga? Governar a fuga é, na verdade, entender que no caminho que alguns chamam de fuga, Deus chama de propósito, a depender do que você carrega. Então, o que você carrega define o seu caminho, não de onde você vem, nem para onde você vai. Ué, mas como isso? Deus está olhando a carga. Se a tua carga é tal, então a origem e o destino, na verdade, estão definidos por Deus, não pelo teu GPS. Então Jacó achou: não posso ficar mais na casa dos meus pais, porque o meu irmão me odeia. E porque o meu irmão me odeia, eu tenho que sair da casa dos meus pais. Isso era, na verdade, a visão que Rebeca tinha da situação. Nós temos uma outra visão. A visão que Deus tinha da situação é uma visão de que Jacó, ele tinha a bênção do Senhor. Porque ele tinha a bênção do Senhor, ele não estava vivendo a fuga, ele estava vivendo a multiplicação daquela bênção. Então, é como você define. Você define que você está fugindo porque veio uma ameaça, ou você define que você continua transportando na tua trajetória aquilo que Deus te deu? Por isso, o inimigo ele fica confuso, porque o inimigo só consegue enxergar o que está acontecendo com você. Nunca ele vai enxergar o que está acontecendo em você, porque só Deus tem o poder de sondar o seu coração, sondar os seus pensamentos, saber se há em você algum caminho mau, para te guiar pelo caminho eterno. Por isso, aquele que está sondando você, ele sabe o seu caminho mais do que você mesmo. E por isso Jacó até pensou assim: puxa, eu estou nessa fuga. Não, você não está nessa fuga. Olha o que você vai encontrar. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro, se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. E exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele estava pensando que ele estava fugindo. Ele estava pensando que na vida dele estava tudo acabado. Mas na verdade, na vida dele existia uma outra marca. Existia a marca daquele que estava caminhando para levar a bênção até aonde o Senhor desejava que a bênção fosse. E você, mais para cá, você vai levar a bênção até onde você imagina que Deus tem para você a marca dessa bênção. Deus queria que Abraão tivesse um filho, Isaac tivesse 2 e Jacó tivesse 12. Esaú, que estava ali com Jacó, ele escolheu as próprias mulheres cananeias para casar, frustrando aquilo que era o plano de Deus. Enquanto Esaú, logo ele viu que Jacó que tinha a bênção, ele foi lá, pegou uma das filhas de Ismael e continuou a sua descendência, irritando Rebeca, irritando Isaac, trazendo realmente essa perturbação. Mas Jacó tinha a marca de uma bênção. Então Rebeca falou assim: Jacó, você tem que fugir, o seu irmão vai te matar, e eu vou ficar sem os 2 filhos, porque eu perderia os 2 filhos no mesmo dia. E olha só que esse conflito de Rebeca com os seus filhos é um conflito que vem desde o ventre. Desde o ventre Rebeca disse: escuta, eu estou morrendo aqui, eu quero morrer, eu prefiro morrer. O que é isso?
eu quero morrer. Mas não é você que quer morrer. 2 nações há no teu ventre. Olha, quando a tua mulher reclamar de cólica menstrual, você não faz cara de ué não, viu? É uma dor terrível, né? É uma situação que você não sabe, está na Bíblia que a mulher queria morrer, né? Ela queria morrer por causa daquela dor. Ela queria morrer por causa daquela gravidez. E Deus falou assim, ó, essa dor aí é uma guerra que há no teu ventre. Existe uma guerra na gestação, existe uma guerra na não gestação, Mistérios da mulher. Podia fazer uma sessão aqui, Mistérios da mulher, vai dar 60 anos, certo? Falando fora do mestre, os mistérios da mulher. Muitos mistérios, muitos mistérios. Mas ela sentia aquilo. E depois, ela sentia que ela ia perder os 2 no mesmo dia. É o texto que está lá, interessante, depois você lê, Gênesis 27, de 43 a 45. É o conselho de Rebeca dizendo, você tem que fugir, que senão você vai morrer, o teu irmão vai te matar, eu vou ficar sem filhos. Então Rebeca, ele queria que a fuga fosse contra a perda que ela sentiu que ela ia ter. Mas os céus ensinaram a Jacó que o possuidor da bênção não foge. Você vai sonhar e você vai conhecer a escada. No dia da tua fuga, não é fuga, você carrega o que é de Deus, é preservação. Então Deus não tem mais para você andar com Esaú. E quando a Bíblia fala dos irmãos, é só problema, né? A gente fala de irmãos como um negócio tão bonito, né? Somos todos irmãos. Caim e Abel, Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, José e seus irmãos. Que tipo de irmãos nós somos? E Jesus disse, não chamareis mais irmãos, chamareis amigos. Então há um nível da amizade, porque o amigo sabe o que o seu Senhor faz. Então o amigo, ele está lendo o coração, está desejando pelo coração trazer um resultado. O irmão, ele tem aquela pressão. Por isso que há um mistério no relacionamento, de você encontrar aquilo que é o amigo, e você encontrar a marca do que o Senhor tem preparado para a sua vida. Mas o que é interessante? Jacó naquele momento, ele tem aquele sonho, e quando ele desperta daquele sonho, ele fala assim, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Aquilo não era uma pedra? Não, aquilo era a porta dos céus. Aquilo é o quê? Aquilo era a casa de Deus, aquilo era o acesso. No dia da sua fuga, no dia em que está um rótulo contrário a você, você não vai fugir, você vai governar sobre essa sensação de fuga, porque Deus está te dando a sua vida acesso, Deus está te dando coisas novas na sua vida, e você está entendendo que terrível esse lugar é o temor de Deus, porque medo move pessoas naturais, temor guia pessoas espirituais. Deus está guiando a sua vida. Você está com medo? Não, calma aí que isso aqui é Deus. Temor de Deus, isso aqui é Deus, hein? Olha que coisa, que sinal, isso aqui é Deus. Te dá um medo, te dá o medo do temor, que não é o medo do desespero, é aquela sensação de dizer, bom, Deus está nisso, eu não sei como vai ser, mas a cada passo eu saberei como será. Isso é a marca de um temor. Então eu tenho um futuro no temor de Deus, porque eu não tenho futuro no meu medo. O medo e a ansiedade é o casamento mais comum que existe. Quem encontrou aí? Quem casou aí? Casou o medo com a ansiedade. Todo dia medo casa com a ansiedade, A mulher ansiosa, o homem medroso. Eu vou te contar, hein? O que tem de homem medroso aí, misericórdia. Quando o homem é figura de Cristo, mas vive medroso, amedrontado, não enfrenta nada. Mas o temor do Senhor vai fazer você enfrentar, e pelo temor do Senhor você vai encontrar situações poderosas. Porque o caminho da fuga, ele tem essa pedra, mas o caminho da bênção
tem o descanso e essa chave de acesso. Por isso, ele pegou aquela pedra, tomou aquela pedra que havia posto por travesseiro, erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e o lugar cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Ele nomeou aquele momento, e você vai nomear as suas experiências com Deus. Não tem fuga. A tua fuga termina quando você encontra a casa de Deus. Vem para Betel, vem para a casa de Deus. Quem é essa pedra? Essa pedra é você mesmo, porque nós somos as pedras vivas ungidas que compõem o altar e o edifício da casa de Deus. Deus está querendo edificar a sua vida e produzir nessa edificação um resultado que você não imaginou que fosse possível, mas hoje Ele está colocando na tua vida um caminho de bênção, e Ele está colocando na tua vida as chaves de acesso. Por isso, comece a nomear a tua experiência, comece a nomear os momentos que você está vivendo como momentos que Deus preparou para a tua vida. Nomeia esses momentos como momentos sobrenaturais que Deus está preparando para você. Você está governando sobre a fuga, porque você não está nomeando a fuga. Ele disse: eu sou um fugitivo. Ele disse: este lugar é a casa de Deus, esse lugar é o lugar do meu voto, esse lugar é o lugar que Deus me preparou no dia desta situação difícil na minha vida. Você não está negando a situação que o trouxe até ali, mas você está nomeando o momento em que você está vivendo como o momento daquilo que Deus desejou sobre a tua vida. E ele continuou o caminho. O que você carrega? A bênção de Deus. O que você vai enfrentar? Toda oposição a essa bênção, desde a oposição do seu irmão Esaú, que era o ponto da sua origem, até no seu destino, ele encontra com Labão. Alguém poderia dizer assim: e aí, você quer fugir de Esaú para encontrar com Labão? Você, mano, quanto tempo vai durar essa viagem para não chegar a lugar nenhum, né? Eu vou gastar tantos dias para sair de Esaú e encontrar com um Labão? Eu prefiro ficar onde eu estou. Eu prefiro fugir. Ai meu Deus, por que eu teria isso para a minha vida? Mas de Esaú a Labão tem um caminho que Deus está construindo o povo dele. O inimigo fala assim: esse aqui estou preparando para ele aqui um caminho dele bem ruim. Ele vai sair de Esaú, vai cair em Labão, e um dia vai ter que voltar a Esaú. Ele exatamente viveu isso. A aflição de Esaú foi para Labão, a aflição em Labão voltou para Esaú, mas Deus estava sempre com ele. Ele aprendeu lições incríveis no Senhor, e no seu espírito você tem uma situação muito importante. Você não deixa que a frustração defina a sua vida. Labão, ele quis frustrar, mas acontece que as nossas escolhas, elas não são frustradas, porque Deus tem para a nossa vida bênçãos continuadas, porque o que define os seus resultados é o que você carrega. O que está em você sempre é maior do que acontece com você. Eu não quero nem saber o que aconteceu com você, eu quero saber como você reage e se você sabe o que está em você. Porque aí estão as chaves de todas as coisas da sua vida. Isso aconteceu comigo, eu fui lá e fizeram isso e fizeram aquilo. O que os outros fizeram não interessa. Como é que você reagiu? Se você aprendeu a reagir dizendo: olha, o que eu sou não será roubado e frustrado por aquilo que acontece comigo, porque eu sou definido por aquilo que acontece em mim. No seu espírito vai acontecer coisas incríveis. Rótulo deixa para os outros. No próprio Pentecostes, qual foi o rótulo? Eles estão cheios de vinho, eles estão bêbados. Qual que é a realidade? O Espírito Santo estava sendo derramado e eles falando outras línguas. É muito mais importante o que acontece em você do que acontece com você, muito mais pela boca dos outros. Você não fica perdido nessa história. Você carrega uma bênção. Essa bênção, ela é
quadruplicada. Por quê? Labão quis frustrar a escolha. Ele escolheu Raquel, mas Labão deu Lia. Mas junto com Lia, aí veio Zilpa, e junto com Raquel veio Bila. E dessas 4 mulheres aconteceu o quê? Aconteceu que a bênção das mães de Israel e as 12 tribos foram chamadas em Jacó. Por isso, você não vai ficar olhando o rótulo, nem vai ficar olhando o que acontece com você. Pensa em você, pensa no temor de Deus, não no medo que quer governar a sua vida, mas no temor que está acima de todas as coisas. Por isso, o encontro que motiva aquela fuga, ele foi desfeito com uma tripla bênção de quem não pode mais correr. O que significa isso? Significa que ele saiu de Labão com essas 4 mulheres, com os seus 12 filhos. Ele tinha 11, o 12º nasce ali no caminho de Belém. Ele tem esses 12 filhos e ele vai encontrar com Esaú. Mas na hora dele encontrar com Esaú, ele recebe a notícia, né? Ó, teu irmão vem encontrar com você e tem 400 homens com ele. Ele disse: minha vida é só isso, meu, de um lado para o outro. Não, você está espalhando a bênção. Eu estou indo para cá e para lá? Não, eu estou buscando a bênção de um lugar para o outro. Eu estou espalhando essa bênção. E o que eu vou fazer agora? Você vai ter uma experiência incrível. E naquela experiência que ele teve, Deus deu uma tripla bênção, porque ele lutou com o anjo a noite inteira, e o anjo tocou na articulação da coxa, e deslocou-se a juntura da coxa na luta com aquele anjo, com aquele homem. Então, o que significa essa luta que ele teve? O fim da tua vida natural, para dizer: você carrega uma bênção muito grande, você vai andar de acordo com essa bênção. Ele tinha um projeto: meu irmão vai vir, eu vou fugir. Olha a fuga de novo. Eu vou fugir. Se ele vier, então, botou lá: vai na frente de vocês, fica aqui. José, Benjamim e Raquel ficam aqui comigo, né? Os queridinhos estavam com ele, né? Lá na frente botou os outros. Ô, Jacó, legal, hein, meu? Você me ama pra caramba, hein? Só que naquele momento, ele abriu caminhos e disse: está aqui, meu irmão. Eles se abraçaram, porque naquele momento, tecnicamente, a tríplice bênção o atingiu. E eu quero que você entenda isso para encerrar, que você vai viver a bênção da primogenitura, porque o dia em que o pai entregou para ele, aspirou aquele cheiro, que parecia que era um engano, mas Rebeca sabia, porque Rebeca a ela foi anunciado por Deus, que aquelas nações que estavam no seu ventre, eram realmente uma marca maravilhosa, de uma primogenitura, que estaria no menor, que estaria no mais novo. Ela sabia que quem tinha que levar a primogenitura, era Jacó e não era Esaú. Isso foi a escolha de Deus, e ele recebeu aquela bênção. A bênção dizia: sirvam-se os povos e nações, te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado o que te abençoar. Com uma bênção dessa, que fuga você tem na tua vida? Com uma bênção dessa, que medo você tem para enfrentar? É a bênção e o temor de Deus está sobre a tua vida, e você tem a bênção da primogenitura. Por isso você não está fugindo, você está espalhando essa bênção. Depois, a hora que ele sai, em Gênesis 28:1, o Senhor traz para ele realmente a outra bênção, a bênção do casamento. Isaac vai e abençoa a vida dele, abençoa e coloca sobre ele a marca dessa bênção. O texto fala em Gênesis 28:1, Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Porque Esaú tinha feito isso. E agora Isaac diz: Jacó, você vai ter a bênção de um casamento, vai a Padã Arã, vai a Betuel, pai da tua mãe,
toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão da tua mãe. Então aquele assunto, aquela história, não era uma situação que ele iria viver ali. Ele tinha a bênção de um casamento, porque o seu irmão tinha uma outra escolha. E ele tinha a marca da bênção do nome. Nessa luta que ele teve com o anjo: não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E essa é a marca da nossa oração, porque você vai desmontar fuga na tua vida. Você tem bênção na primogenitura, você tem bênção de uma aliança, ainda que essa aliança quis ser enganada pelo homem. O homem quis que fosse uma coisa, Deus tinha outra. Deus está sempre costurando um caminho. Ele trabalhou 7 anos para Raquel e recebeu Lia. Depois trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. E ainda teve nas concubinas em Zilpa e Bila. Ele teve a continuidade do que Deus queria realizar. Por isso, nunca ande em fuga, sempre em primogenitura. Nunca ande a esmo, sempre em aliança. E tenha certeza que Deus tem uma transformação para você, a transformação do seu nome. Você está hoje derrotando a fuga. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos a governar essa fuga. O nosso caminho não é um caminho de fugir de um ponto para ir para o outro, mas entender aquilo que nós carregamos, entender que nós temos a primogenitura dada por Ti desde o ventre, entender que nós temos aliança, aonde os outros falharam com a aliança, aonde os outros escolheram alianças de acordo com os seus interesses. Nós temos uma aliança, porque nós somos os filhos de Abraão, que estão continuando essa linhagem de fé, e por isso nós temos um novo nome. Nós recebemos o nome de Israel. Nós recebemos a frustração do plano humano da fuga, e Jacó nunca mais poderia correr, mas agora ele iria enfrentar, mas não mais como Jacó, mas como Israel. Nos dá esta visão. Nós estamos enfrentando hoje tantas coisas, Senhor, e aquilo que parece que é fuga não é fuga, aquilo é um avanço na Tua direção. Eu abençoo os meus irmãos que estão entendendo essa palavra como primogenitura sobre a sua vida, estão entendendo essa palavra como uma aliança que prospera a sua vida, e a palavra como um novo nome que nos faz ser a identidade daquilo que efetivamente o Senhor nos deu. Nos dá 100% hoje a marca dessa tríplice bênção, no nome do Senhor Jesus, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Amém, queridos.